Senhor nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, nos encontramos neste lugar mais uma vez, Senhor. Sabemos que não foi o homem que trouxe nós aqui, foi o Senhor que nos deu força de nós poder vir até aqui, dando, Senhor, aquele desejo de estar na tua casa e te adorar. Agora pedimos, Pai, que o Senhor aceite o nosso louvor, Senhor. Aceite a nossa adoração, o nosso culto, Senhor, que é dirigido em teu nome. E que cada palavra, Senhor, cada oração possa subir ao trono da tua graça. Que o Senhor possa aceitar o nosso sacrifício, Senhor. Pois pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda nesta noite. E ajuda nós sairmos daqui melhores. Porque nós cremos que o Senhor nos ajudará. No nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Que a graça do nosso Deus esteja com todos. E você está aqui é uma bênção. Nós viemos nesta tarde, onde estivemos em Curitibanos, e chegamos a 1h da manhã. Uma chuva, tinha momentos na estrada que nós não enxergávamos um palmo na frente. Mas a gente via a mão do Senhor guiando o nosso caminho, né? Não é porque nós queremos andar à noite e nem porque gostamos de viajar quando está ruim a estrada, né? Mas é um dever nosso, é o que Deus tem nos chamado para isso. Então nós estamos confiando somente no Senhor. Nesta vinda para cá, agora à tarde, uma chuva tão forte, muito forte, tivemos que ligar as alertas, porque os carros estavam todos parados, muita chuva. E eu estava pensando em vocês também. O que faz você estar num dia tão chuvoso, mas estar reunido e adorando a Deus, fazendo esse sacrifício, é sinal que vai ter muita bênção. Amém? É sinal que Deus nos ajudará muito. O profeta diz que quando não há esforço, não há sacrifício, não há bênção. Mas quando há esforço, então sim, há muita bênção. Amém? E Deus tem nos ajudado muito, nós cremos nisso. Semana passada nós estivemos em Pelotas. O meu desejo era estar aqui domingo passado. Mas devido à distância, é muito longe. E muita chuva, tem que andar muito devagar. E aí não deu tempo, nós chegamos, já era muito tarde. Aí que nós colocamos no grupo que não teríamos o culto aqui. Mas os irmãos entendem, compreendem. E nós somos um povo compreensivo, né? E sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Eu quero nesta noite falar um pouquinho da mensagem do profeta. E eu quero ler somente uma escritura aqui, somente um versículo. Nós falamos ontem à noite em Curitibanos sobre um prisioneiro de Cristo.
E eu quero continuar as mensagens. Hoje de manhã nós meditamos na mensagem do profeta na escola sobre a influência de um homem sobre o outro. E o irmão Brana mostrando para nós: permaneça aonde Deus te colocou. E essa mensagem aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo, também é uma mensagem de grande ensinamento para nós, mostrando que nós somos presos e nós não devemos estar amarrados no mundo, nas coisas terrenas, mas preso em Cristo. Amém? Fazendo a vontade de Deus. Então nós vamos ler a Bíblia aqui no livro de Filemão. Só tem um capítulo. Filemão, capítulo 1. Aonde diz assim a Escritura: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua palavra. Os irmãos podem assentar. O apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, essa escritura. Paulo sabia o que representava mesmo ser preso. E o irmão Brana diz nesta mensagem que provavelmente Paulo escreveu a Filemão e também a Timóteo e aos seus cooperadores num cárcere, na prisão, talvez numa masmorra. Ele não estava sentado numa escrivania escrevendo carta. Ele estava numa cadeia e pregando, mandando carta para os seus irmãos. E olha só a felicidade de Paulo. Na cadeia, escrevendo para Timóteo, para Filemão, ele disse no versículo 3: graça a vós e paz da parte do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando sempre de ti em minhas orações. Olha só, Paulo preso lá na cadeia, mas ele lembrava dos irmãos em oração. Sempre dou graças a Deus por vocês. E ele continua dizendo assim: para que a comunicação da vossa fé seja eficaz. Isso é, que vocês, a fé que vocês têm, possa produzir frutos. Era essa a oração de Paulo. E ele disse: no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. E olha só o que ele diz aqui: tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. E coisa boa é quando você pode animar alguém. Aleluia. Você pode falar uma palavra boa que anima o coração do outro, daquele que está abatido, daqueles que está sofrido, mas você recebe uma palavra de ânimo. E Paulo disse: eu tive grande gozo e consolação do teu amor, quer dizer, o amor que ele tinha pelo outro, pelos irmãos. Paulo estava muito feliz com Filemão, com a irmã Áfila e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que estava em sua casa. Paulo tinha igreja em muitas casas. Amém? É que Deus trabalha desta forma. Nós somos agradecidos por esse lugar que Deus tem nos dado, por nós poder termos um lugar de nos reunir, adorar a Deus, cultuar a Deus,
E eu sou muito feliz por isso. E você pensa que uma igreja é uma igreja que tem muitas pessoas? Não. A Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. O importante é uma igreja que Deus está no meio deles. Essa é a coisa mais gloriosa que pode existir, é Deus conosco, Deus em nós, a esperança da glória. Mas eu quero ler um pouquinho da mensagem do profeta de Deus, que é a mensagem Um Prisioneiro de Cristo, que é uma mensagem muito tremenda e muito maravilhosa. Se você puder ler ela, estudar ela, meditar nela, você vai ver o que significa isso. Então o profeta diz no parágrafo 116, ele disse: Deus está procurando prisioneiros. Deus está procurando prisioneiros. Ele sempre procurou. Você pode exatamente examinar isso através das Escrituras. Um homem tem que ser um prisioneiro de Cristo. Agora, o profeta fala isso na mensagem um pouco antes. Nós meditamos ontem à noite. Se você desejar ouvir a mensagem, ela está no canal da igreja. O profeta diz assim: às vezes você pensa, Deus nos fez livres. Sim, nós somos livres para servir a Deus. Mas quando Deus trata com o homem, Deus é tão grande que você não quer outra coisa a não ser Ele. Você se torna um prisioneiro dele por tantas coisas que Ele tem feito por nós. Então o profeta continua nos mostrando que um homem tem que ser um prisioneiro de Cristo contra tudo. Você parou para pensar? Se nós pararmos de meditar um pouquinho aqui, o profeta diz: não importa quem vem, ninguém consegue tirar o que Deus fez do seu coração, da sua alma. Você se tornou prisioneiro dessa mensagem. Você não pode viver mais sem ela. Nós lemos na mensagem do profeta, o profeta fala nessa mensagem aqui, um pouco antes, ele conta a história daquele menino que ele não tinha espelho. Ele tinha simplesmente um pedacinho de espelho. E ele, um dia chegando na casa da sua avó, e lá na casa da sua avó tinha um espelho grande inteiro na parede. E ele começou a correr por ali, de repente ele se deparou com aquele espelho. E ele viu um menininho correndo. E ele parou. E ficou ali na frente do espelho parado. De repente ele coçou a sua cabeça, o menininho coçou a sua cabeça. Ele levantou as mãos, o menininho levantou as mãos. E a sua mãe, o irmão Brana, fala nesta mensagem aqui, que ele ficou ali pensando, olhando, de repente ele disse: este sou eu, mamãe. Agora você para e pensa, o que essa mensagem é para nós? O que essa Bíblia é para nós? Um espelho. Você consegue se ver nela? Aleluia! Nós precisamos olhar para essa Bíblia e nos ver em cada versículo dela. Nós precisamos olhar para o espelho de Deus, que é essa mensagem, e nos ver aqui. Realmente você olha para ali e diz: esse sou eu. Toda a promessa de Deus é sua, é minha, é nossa. É maravilhoso, irmãos, quando nós podemos, nos tornamos esse prisioneiro de Cristo. Então o profeta diz, continua dizendo: portanto você não pode estar conectado, não pode estar conectado a nada exceto a Cristo. Se tem uma coisa que essa mensagem tem feito a nós,
é nos desprendido de tudo desta terra. E o verdadeiro cristão, ele não está preso a nada aqui. Nada desse mundo pode prender a nossa vida. Nós somos pessoas desprendidas de tudo que há no mundo. Aleluia! Nós somos presos e amarrados a Cristo. Por isso que Paulo chegou a dizer na sua carta, ele disse: não vivo eu, mas é Cristo que vive. Aleluia! Que Deus nos ajude a isso. Então ele continua dizendo: até mesmo seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, qualquer um, você só está conectado a Cristo. Aleluia! E a Ele somente então Deus pode te usar. Até então você não pode ser usado por Deus, enquanto nós estivermos presos em outras coisas. Então o irmão Branham mostra aqui algo para nós. Ele diz: viajando às vezes, falo de modo ásperos com as pessoas. Está vendo? Eu estou tentando levá-lo a desprender. Por que o irmão Branham pregava suas mensagens? E ele foi um pregador duro. As mensagens do profeta são mensagens de ensinamento para nós. Mas ele está mostrando para nós que é Deus levando a nós nos desprender do mundo. E ele começa dizendo, ele disse: às vezes chama a atenção das mulheres que estão cortando o cabelo e usando essas roupas e continuam professando ser cristãs. Dizem, e isto é uma coisa insignificante. Bem, você tem que começar em algum lugar. Por isso, comece aí mesmo com o seu beabá. Está vendo? E desprenda das aparências mundanas, de qualquer maneira. Torne-se um prisioneiro de Cristo. Então continue. E o irmão Branham diz assim: deixe tudo até que finalmente a última linha seja cortada. O profeta fala daquele grande imã. Eu não me recordo qual a mensagem, mas ele fala que um grande imã passava num determinado lugar, num ferro velho, e todas aquelas peças, aqueles ferros que estavam magnetizados com aquele imã, todos eles subiam. Então, quando eles queriam fazer uma varredura naquele lugar, eles passavam aquele grande imã ali, e todos aqueles ferros soltos se prendiam naquele grande imã. E o irmão Branham, observando, ele diz que muitos não saíam, porque eles estavam presos em algum lugar, estavam parafusados ali. Então o profeta diz, levando para nós, é que Deus é o grande imã. Um dia ele passará para levar a sua noiva, todos aqueles que estão desprendidos deste mundo. Aleluia! Ele passará e levará todos aqueles. E eu creio que eu sou um desses. Você também tem que ter essa fé. E Deus está nos desprendendo de tudo que nos agarra aqui, para estarmos presos a Ele. Aleluia! Sendo um prisioneiro de Cristo. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Muito bom a gente meditar nessas coisas, porque isso nos dá assim uma segurança para nós. Então veja, você é um prisioneiro, então você passa a estar sob o controle dele. Amém. Controlado por Deus. Você sabe, irmão, que quando você é controlado por Deus, você não vai a determinado lugar que Ele não queira que você vá. Você só vai aonde Deus te manda. O Espírito Santo diz: não vá, você não vai. O Espírito Santo diz: vai, você vai. Porque você se torna uma pessoa controlada pelo Espírito Santo.
Glória a Deus. Ele tem o seu controle. Amém. Graças a Deus por isso, né? Moisés sabia que ele tinha nascido libertador. Ele sabia, e você notou com a missão que Moisés tinha, sabendo que sua mãe lhe tinha dito lá, visto que ela foi sua babá. O Brana falando de Moisés, como Moisés foi criado. Sem dúvida, quando Moisés, o bebezinho, nasceu, sua mãe disse: você sabe, Moisés, seu pai Arão e eu orávamos constantemente. Nós sabíamos e víamos na palavra que era tempo para a vinda de um libertador. E nós orávamos ao Senhor: queremos ver esse libertador. E certamente o Senhor nos contou uma visão que você nasceria. Olha só que privilégio para a mãe de Moisés e para Arão, o seu pai, saber que realmente dali nasceria um libertador. E eles oraram por isso. Nós não ficamos com medo do mandamento do rei. Nós não nos importamos com o que o rei disse. Então nós soubemos que você nasceu um libertador. Agora, Moisés, nós sabíamos que não poderíamos criá-lo adequadamente. Lembre, eles tinham estado lá 400 anos no Egito. E nós queríamos lhe dar a coisa certa, a instrução certa, o treinamento certo. E eu apanhei e coloquei numa pequena arca e coloquei no Nilo. O quão estranho, veja, o profeta dizendo isso para nós, que quão estranho as correntes tenham levado aquela pequena arca através dos juncos e caniços e a trazido direto às milhas de distância e levado direto para o palácio de Faraó. Olha como Deus guiou Moisés. A filha de Faraó estava lá onde estava sua piscina, que eu sabia que ele precisava eu sabia que ela precisava de uma mulher para criá-lo. E naqueles dias, naturalmente, não tinha essas mamadeiras como criar bebês, de modo que ela teria de ter uma ama de leite. E Miriam e eu enviei Miriam até lá, e ela se levantou lá e disse: eu sei onde posso encontrar uma ama de leite. Tudo Deus permitindo as coisas, né? Moisés nasceu no tempo que o rei deu um decreto para que todos os meninos fossem mortos. A mãe de Moisés colocou Moisés num barquinho. E ele desceu, caiu lá nas mãos da filha de Faraó. A mãe de Joquebede mandou Miriam descer junto, acompanhando o barquinho. A filha de Faraó pega o bebê. Agora queria alguém para amamentar o bebê. Miriam do lado disse: eu sei quem pode te ajudar. Foi lá buscar a própria mãe de Moisés. Não, Deus sabe como fazer as coisas. Deus colocou Moisés, o libertador, bem dentro na frente de Faraó. Deus sabe como fazer as coisas. Aleluia! Veja só, Deus fez isso. Então, Miriam e Moisés, colocou Moisés. As portas estão todas fechadas. E ele veio, apanhou, e Moisés, as portas estão todas fechadas, querido. Você tem 16 anos agora, Moisés cresceu, vai ser o filho de Faraó, e algum dia você vai ser o libertador, que vai libertar o povo daqui. Veja só, Moisés, a ambição de Moisés começou a crescer. Eu estudarei, mamãe. Eu estudarei tudo que possa, saber o que fazer. Estudarei para ser militar,
e saberei como tirar esse povo daqui. Eu serei um grande general, um bispo, de modo que saberei como se faz. Eu irei tirá-lo. Eu obterei meu doutorado em filosofia, em leis, eu o farei. Veja só o que Moisés pensou, o humano, o homem. De modo que note isso, Moisés recebeu todo o treinamento, porque ele sabia e era tão inteligente, tão instruído, tão intelectual, até mesmo que não havia ninguém, podia até mesmo ensinar os egípcios, até que ele podia ensinar os seus psicólogos, podia ensinar seus generais, ele podia militar, era poder militar. Ele era um grande homem e o povo temia Moisés por causa da sua grandeza. Mas veja só como Deus faz as coisas. Oh, quão instruído, que grande coisa. Veja, um grande indivíduo, ele era um homem poderoso. Ele sabia que tinha nascido para ser isso, ele havia treinado com grande ambição para fazer isso.